Salve pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Como prometido, estamos voltando com mais um vídeo inédito nesta quinta-feira. Já estamos no mês de maio, daqui a alguns dias teremos mais uma edição, a 108ª da história da Indy 500. A definição do grid de largada é nesse fim de semana. São 34 carros, 33 vagas, um pode ficar de fora, de repente até acomodar esse 34º carro. Às vezes acontece, é raro, aconteceu 2 vezes, mas eu acho pouco provável. E tem aquela história, né, de quem classifica o carro e não o piloto. Então, se for um participante regular do campeonato, isso vai dar um bafafá. Mas vamos ao que interessa, que na verdade é a etapa do último sábado, o Sonseal Grand Prix, que foi disputado no misto do Indianapolis Motor Speedway. Imagens na tela, corrida de 85 voltas, que teve rififi, que teve pilotos se insultando: Santino Ferrucci, Colton Herta, Romain Grosjean, fogo amigo na Andretti. Olha, foi uma corrida daquelas para ninguém botar defeito. E para variar, seu Alex Palou ganhou de novo. É, gente, o Alex Palou é aquele tipo de piloto que não se pode brincar. O cara tem 2 campeonatos nos últimos 3 anos. Lidera uma das equipes mais poderosas da categoria. Está com a cabeça no lugar depois daquele imbróglio todo envolvido, em que ele esteve envolvido com a McLaren, que embananou a campanha dele em 2022, mas em 23 ele se recuperou de uma forma inacreditável, sedimentou um caminho para ser campeão. Foi uma temporada simplesmente brilhante do piloto espanhol, e ele já começa a pôr as manguinhas de fora em 2024, e aquela história, azar de quem bobear para cima do Alex Palou. Se você der espaço para o piloto espanhol, ele vai, num piscar de olhos, ele janta toda a concorrência para chegar ao 3º título em 4 anos. Já é o líder com 12 pontos de vantagem sobre o Will Power, que chegou em segundo na última corrida, do último sábado. Uma prova com 13 mudanças de liderança e apenas 2 entradas do safety car. Na verdade, 2 voltas de safety car por conta de uma rodada do carro do Luca Ghiotto. O Palou foi o piloto que mais voltas liderou, mas eu destaco também a 3ª posição do piloto que dividiu com ele a primeira fila, que foi o Christian Lundgaard, que teve uma performance muito sólida, mais uma vez, o seu Lunga andando muito bem. No primeiro stint, o dinamarquês foi o líder, depois lideraram Armstrong, Graham Rahal e Pietro Fittipaldi nos ciclos de paradas, de novo Lundgaard, Palou, Scott Dixon, Alexander Rossi, outra vez o Pietro no segundo ciclo, Scott McLaughlin, Marcus Armstrong, o Palou, outra vez o Scott McLaughlin e o Palou. O Pietro conseguiu 2 voltas liderar, ele teve que, inclusive, durante a prova, devolver uma posição por conta de um contato evitável. Mesma coisa acontecendo com o Marcus Ericsson. O carro de número 4 do Kyffin Simpson teve um corte de pista. O Ericsson, inclusive, teve que devolver 5 posições. O Pietro, o Kyffin Simpson, uma só. 2 pilotos pagaram drive-thru. O Tom Blomqvist e também o piloto do carro 21, o Rinus VeeKay, que foi apenas o último colocado entre os que terminaram, e o Theo Pourchaire teve que devolver 2 posições por bloquear um adversário. Aliás, o Theo Pourchaire será praticamente o piloto da McLaren para o resto do ano, exceto na Indy 500, onde vai andar o Kyle Wilot. McLaren que está com um carro extra, com um piloto que tentará fazer o Double Dutch no final de semana de Indianápolis, que é o Kyle Larson, uma das feras da NASCAR, a Stock Car estadunidense. Pietro, que eu mencionei aqui ter liderado 2 voltas, chegou na 14ª posição na prova do último fim de semana. Top 10 de Indianápolis: Alex Palou, Will Power, Christian Lundgaard, Scott Dixon, Marcus Armstrong, Scott McLaughlin, Colton Herta, que largou da 24ª posição, chegou em 7º, e ele que já ganhou por lá no misto de Indianápolis, se não me engano, 2 vezes. Alexander Rossi foi o 8º, Graham Rahal o 9º, e Felix Rosenqvist terminou em 10º. O Romain Grosjean também veio lá do cu da cobra, largou da 23ª posição para terminar em 12º, atrás do Kyle Kirkwood. Espiral descendente para Pato O'Ward, que foi 13º colocado depois de largar em 5º, e Joseph Newgarden, que largou de 4º e foi apenas o 17º colocado no resultado final. Classificação após 4 provas. Considerando que a prova do Thermal Club não contou pontos, o Palou venceu naquela oportunidade
Palou 152 pontos, Will Power 140, Scott Dixon 127 e Colton Herta também 127 pontos. A vantagem do Dixon foi ter ganho uma corrida e o Colton Herta não. Felix Rosenqvist é o quinto colocado com 107, Scott McLaughlin, sexto colocado com 88, tendo zerado a prova de St. Pete por conta daquela punição aplicada à Penske, da qual nós falamos no vídeo anterior. Kyle Kirkwood é o oitavo colocado do campeonato com 86, Christian Lundgaard, o nono com 84, Alexander Rossi é o décimo com 78, Pietro Fittipaldi tem 45, é o 22º colocado, igualou o melhor resultado dele no campeonato em St. Pete. Logicamente que o Pietro tem esperanças melhores para na Indy 500 tentar aí começar uma nova fase dele na temporada. Deixa eu ver aqui quantos pilotos já tem pontos no campeonato. São 30, porque a Dale Coyne revezou já o Luca Ghiotto, o Colin Brown e o Nolan Siegel, e o Callum Ilott, que largou em St. Pete, volta na Indy 500, mas vai ser a única corrida que ele vai fazer, além, claro, da prova de St. Pete, quando ele sucedeu o David Malukas, que foi definitivamente afastado da equipe Errol McLaren. Não será mais o companheiro de equipe nem do Alexander Rossi e nem do Pato Ward. Essa tarefa vai ficar com o Theo Pourchaire, repito, exceto na Indy 500, quando correrá o Callum Ilott, e também o quarto carro terá Kyle Larson. Com as inscrições extras, a Indy 500 abriga 34 carros na lista de inscritos. A Bell Motorsports teria o 35º carro para um piloto que seria ainda anunciado, talvez o R.C. Enerson, talvez o Stephen Wilson. Não se concretizou por falta de fundos. Também não temos a equipe da Beth Paretta, o que aumentaria o total de carros para 36. A Indy tem aquela questão de haver menos motores, tanto da Honda quanto da Chevrolet, do que talvez chassis disponíveis no mercado. Fórmula Indy que inicia em julho, a partir do GP de Mid-Ohio, no meio do campeonato. Achei essa uma história estranha. Vai para um campeonato que quer se reerguer, e acredito muito nas intenções do Roger Penske, do reerguimento. A Indy tem conseguido grandes corridas, já tem uma equipe nova prevista para 25, que é a Prema. Precisava mudar urgentemente esse chassi, precisava pensar num carro novo, porque esse projeto é datado de 2012, recebeu uma roupagem em 2018, ganhou o aeroscreen, mudou-se o aeroscreen, melhorou, tirou-se peso, usaram um aeroscreen com policarbonato, vem a era híbrida, mas claro que urge um carro novo, e talvez fosse melhor um terceiro fornecedor de motor, mas essa é uma batalha que a IndyCar, que Roger Penske e seus asseclas não têm conseguido vencer. Essa é uma tarefa mais difícil, convencer alguém a fazer um motor para o regulamento da Fórmula Indy, além da Honda, além da Chevrolet. Muito se falou da Toyota, muito se falou da Hyundai, mas essas conversas acabaram caindo num perigoso desvio. Tomara que a Indy consiga manter o seu nível, mesmo com essa questão de trazer a bateria, trazer o sistema híbrido para os carros da IndyCar no meio de um campeonato. Isso pode gerar muita controvérsia, como já gerou, por conta da história do Push to Pass, dos testes feitos com o sistema híbrido. Os dados ficaram lá e a Penske fez uma cagada sem tamanho na primeira corrida, pagou caro por isso durante o fim de semana de Long Beach. Teve a exclusão do resultado do Scott McLaughlin, teve o 0 ponto do Joseph Newgarden, que na verdade ficou só com 1, acho que com o ponto da pole position e mais nada. A vitória foi caçada, Pato Ward ganhou, depois ganhou o Dixon numa estratégia absurda em Long Beach. Tivemos o terceiro vencedor diferente do ano na prova de Barber, que foi o Scott McLaughlin, dando um tapa com luva de pelica na própria organização do campeonato. Mas o Roger Penske é um cara sério, foi à caça às bruxas, suspendeu o Tim Cindric, que nada mais, nada menos é do que o próprio braço direito do Roger, dentro da estrutura do Team Penske. Então o Roger mostrou, além de tudo, seriedade e competência para fazer a gestão de crise dentro da própria categoria e dentro da equipe que leva o seu nome. Então vocês veem que o Roger Penske, ele não leva desaforo para casa não. Quando ele tem que ser profissional, ele é mesmo. Então palmas para o Roger pela atitude da suspensão, da reprimenda,
da questão interna toda que foi discutida, acatada, resolvida e segue o baile. Temos um campeonato em frente. Power é o segundo, é um piloto da Penske que está na batalha contra dois da Ganassi e tem esse Colton Herta aí de que a gente pode esperar absolutamente tudo e às vezes não podemos esperar muito. É isso, na próxima semana nós traremos aqui um vídeo falando exatamente do treino classificatório para a Indy 500 versão 2024. Daqui a pouco tem mais vídeo inédito com o IMSA Sports Car Championship e a etapa de Laguna Seca. A Cadillac ganha nos Estados Unidos, mas no WEC fracassa fragorosamente. Eu estou tentando pensar no porquê. Tá certo, pessoal? A gente se vê daqui a pouco. Tchau!